E quando nós estamos sofrendo, Ele faz muito além do que imaginamos. Quando parece que a vida está saindo dos eixos, Ele vem e diz assim: ei, estou aqui. E nós vamos conversar sobre isso na mensagem que Deus preparou para esta manhã. E nós vamos começá-la com o livro de Lucas, a partir do versículo 25 do capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10. A partir do versículo 25, você conhece a história. É só para mim que está um retorno ou para vocês também? Só eu que estou escutando aqui? Não tem nenhuma interferência para vocês, né? Eu posso orar mais uma vez? Vamos orar? Ó Pai querido, obrigada por seres quem Tu és. Obrigada por seres o Deus onipotente, onipresente, onisciente, mas por ser o nosso Pai querido. Obrigada por isso, Senhor. Obrigada porque nos alcanças e cuidas de nós. Obrigada por tudo. E ao estudarmos mais uma vez a Tua palavra, em continuidade a este culto, queremos sentir ainda mais a Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Você sabe qual é esta parábola? Um homem pergunta para Jesus o que ele precisaria fazer para herdar a vida eterna. Jesus fala assim: você já faz o que está escrito na lei? Ele fala assim: sim. O resumo é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Ele falou assim: claro que eu conheço. Jesus fala assim para ele: faz isso e você vai viver. Guarde os mandamentos e você vai viver. E ele fala assim para Jesus: Senhor, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo que está explícito nos 10 mandamentos? Jesus então conta a parábola do samaritano. Certa vez um homem viajava, versículo 30 já. Certa vez um homem viajava de Jerusalém para Jericó. No caminho ele foi atacado por ladrões. Eles espancaram e fugiram com suas roupas, deixando-o quase morto. Pouco depois, um sacerdote passou por aquela estrada, mas quando viu o homem, esquivou-se e simplesmente foi para o outro lado. Em seguida, surgiu um religioso levita. Ele também evitou o homem ferido. Um samaritano que viajava por aquela estrada aproximou-se do ferido. Quando viu o estado do homem, sentiu muita pena dele. Aplicou ao ferido os primeiros socorros, desinfetando os ferimentos e fazendo alguns curativos. Pôs o homem sobre o jumento em que viajava e levou-o até uma pensão. Na manhã seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão e disse: cuide bem dele. Se custar mais, ponha na minha conta. Pago quando voltar. Nesta história, todos nós cabemos. Todos nós cabemos. É um homem ferido na beira da estrada, pessoas passam por ele. E alguém para cuidar dele. Quem parou foi o bom samaritano. Mas o bom samaritano não somos nós. Não somos. Nós sempre achamos que nós somos os bons samaritanos, mas nós não somos. Esqueça. Nós podemos ocupar qualquer lugar nessa história, menos do bom samaritano. Com certeza ocupamos já um dia na nossa vida o lugar do homem ferido. Porque um dia nós já estivemos parados na beira da estrada, ou caídos à beira da estrada, ou encontrados quase mortos. Porque o pecado vem para matar, roubar e destruir. E eu sei que as histórias nossas têm sido marcadas por desafios. Seja lá na nossa gestação, quando a nossa mãe, talvez, a mãe de alguns de vocês, sofreu violência doméstica que pode ter impactado no seu desenvolvimento. Pode ser
A falta do alimento nutritivo que impactou o seu desenvolvimento também. Pode ser o caminho que você tomou ao longo da vida que te fez ficar parado à margem da sociedade. Um dia todos nós fomos encontrados. Um dia todos nós fomos alcançados pelo bom samaritano. Jesus é o único que pode ocupar esse lugar. Porque somente Ele tem a piedade e o amor necessários para reconhecer quem somos, apesar das feridas. Somente Ele tem o poder de pegar-nos como seres maltrapilhos e dar a nós o tratamento que Ele merecia. Algumas versões dizem que aquele bom samaritano deitou sobre as suas feridas o vinho e o azeite. O vinho é símbolo da alegria na Bíblia, da celebração. Quando o bom samaritano encontra aquele homem, já começa a regozijar com ele o que estaria por vir. E coloca sobre ele o azeite, significando que ele estava sendo curado. Só Jesus é o bom samaritano, queridos. Só Ele nos dá o tratamento que só Ele merece. Porque Ele pega aquele homem e coloca sobre o seu jumentinho. Dá a ele o tratamento que aquele maltrapilho não merecia, parecia. Porque alguns já haviam passado e não o haviam tratado. Mas ele recebe do bom samaritano o tratamento que o céu já havia dispensado para ele. Mas você pode me perguntar assim, ok, um dia Jesus já me encontrou, me achou, me colocou sobre o jumentinho, já curou as minhas feridas, e o meu papel é somente receber esse Jesus? O que acontece depois disso? A missão é somente do bom samaritano? Não. Quando Jesus te alcança, Ele te dá uma missão. Quando Jesus te acha na beira da estrada, com a sua história, com as injustiças do pecado sobre o seu corpo, Ele tem uma missão. E essa missão nós já lemos lá nos finais, lá no finalzinho, versículo 34, 35, quando diz que na manhã seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide bem dele. Se o que eu paguei não for o suficiente, quando eu voltar, te recompensarei. Você entende que só Jesus pode falar isso? Se o que Jesus já fez por mim e por você não for o suficiente, quando Ele voltar, Ele ainda vai nos recompensar. Então você já entendeu qual é o seu lugar depois que Ele te tratou, depois que Ele te resgatou. Você passa a ser o dono da hospedaria. Faz sentido para você? Porque para mim faz todo sentido. Depois que Jesus nos alcança, Ele diz assim: chegou a hora de você cuidar daqueles que eu estou resgatando. Chegou a hora de você colocar uma placa bem imensa assim, ó, na frente da sua vida, dizendo: há vagas. Há vagas. Porque aquele homem, o bom samaritano, gente, a franja hoje está muito lisa. E eu gosto. Vocês não viram como era há 15 anos. Eu gosto. Gosto da tecnologia, gosto de tudo. As mulheres entenderam. E aí, queridos, depois que somos resgatados, a nossa missão é acolher aqueles a quem Jesus está buscando na beira do caminho. E há muitos ainda na beira do caminho. Há muitos que foram abandonados por suas famílias. Há muitos que foram abusados sexualmente e tiveram o seu valor usurpado.
Jesus alcança e diz assim: agora está nas suas mãos. Está nas suas mãos. Eu já paguei por isso. Eu já paguei por isso. Lembra que eu já te resgatei? Lembra que eu já usei o meu azeite, o meu vinho sobre você? Lembra que eu já coloquei você no meu jumentinho e te carreguei quando você não tinha forças para andar? Lembra que eu já derramei o meu sangue por você? Mas se isso não for o suficiente, quando eu voltar, eu te recompensarei. Mas Jesus não leva ninguém para as hospedarias cujas placas expressam lotado. Jesus nunca vai levar ninguém para quem está ocupado demais. Jesus nunca vai levar ninguém para aquele que acha que não há mais solução. Não. Recebeu aí, olha, os primeiros cuidados, mas não tem jeito não muda de vida. Não muda de vida, a gente já deu suporte, mas continua ali, ó. Deus nunca desiste da gente, né, doutor Marcelo? Quando as pessoas dizem que não há mais jeito, entubado, Jesus fala assim: não, paguei pela vida dele. Ele ainda tem muita gente para hospedar na hospedaria dele. Ele tem um livro para escrever, para que muitas famílias sejam alcançadas, para que vidas sejam resgatadas. Não, vou derramar o meu azeite, já vou trazer o vinho sobre a vida dele. E o pastor Nieck, doutor Nieck, já te dei mais um título. Doutor Nieck estará falando no próximo culto às 10h30. Você precisa ouvir. Deus encontra a gente. Ele encontra, queridos. E quando Ele voltar, Ele nos recompensa. Deus me encontrou um dia. Me encontrou por meio da minha mãe. Sabe? Aqueles que já conhecem a minha história, sabem que a minha mãe cresceu sem pai e sem mãe. Os meus avós separaram ainda quando a minha mãe tinha 2 aninhos de idade. E ela então foi criada pela avó. Ela não cresceu com seus pais. Ela não conhecia os pais, vamos dizer assim, porque quando ela foi ali deixada para ser educada pela avó, pelas circunstâncias da vida, ela esqueceu quem eram os pais. E ela cresceu com uma pergunta: será que Deus me ama? Porque todas as crianças desse vilarejo têm pai e mãe, mas eu não tenho. Eu não tenho. Será que Deus esqueceu de mim? O retorno está muito intenso para mim aqui. Muito intenso. Vocês escutam como eu escuto o retorno? Não? Que bom. Então, um só incomodado não incomoda muita gente. E aí, então, eu acho que eu vou esperar resolver. Estou escutando todos os bastidores, só não fofoquem sobre mim. Fala que eu estou bonita, que a mensagem está incrível. Isso. Vai resolver. Gente, resolveu. Obrigada. E a minha mãe cresce com uma pergunta, sabe? Se Deus me ama, por que Ele não me deu o básico? Por que Ele tirou o meu pai e a minha mãe de mim, os meus irmãos? Da noite para o dia, minha mãe perdeu pai, mãe e os 2 irmãos. O irmão ela nunca mais viu. O pai ela viu uma vez no dia do casamento dela, e que foi extremamente traumático. A mãe, ela reencontra quando já está grávida da 4ª filha. Então ela cresce, ela sabia que Deus existia.
Ela era muito fervorosa, mas ela não entendia. E ela então um dia faz uma pergunta para Deus: se o Senhor existe, revele-se a mim. Naquele dia, naquela madrugada, ela vai para o quintal super cedo, colocar roupas no varal. Era de madrugada ainda. No que ela está colocando roupas no varal, ZL nasce na Zona Leste. Da Zona Leste para o mundo, gente. Acredite na sua história. Acredite. Minha mãe está ali, colocando roupas no varal naquela madrugada. Quando uma moça aproximadamente da mesma idade que eu e ela, minha mãe tinha 20 anos nessa época, estava grávida de mim. Ela está no quintal colocando roupas no varal. E então uma moça que ela nunca tinha visto na vida aparece no portão dela e diz assim: moça, psiu, psiu, vem cá. Minha mãe estava nos fundos da casa. Minha mãe achou estranho, aquela hora da madrugada, uma moça que ela nunca havia visto, a chamando. Minha mãe então falou assim: bem, ela deve estar com medo de alguém. Eu vou correr até o portão. Não que Zona Leste era perigosa, de jeito nenhum. Mas vai que acontece, vai que algum norte-americano mudou para a Zona Leste e está aterrorizando a população. Minha mãe então fala assim: vou correndo abrir o portão para ela, porque de repente ela está em perigo. Minha mãe então corre até lá e fala assim: moça, tudo bem, tudo bem? Foi abrindo o portão e ela falou assim: não se preocupe. Eu só estou aqui para lhe fazer um convite. Minha mãe achou estranho. Era uma sexta-feira. E ela falou assim: um convite para quê? Ela falou assim: vamos comigo à igreja amanhã? Minha mãe falou assim: a igreja amanhã com você? Sábado? Ela se você quiser ir, olha, eu moro em tal lugar, passou o endereço para minha mãe, apareça lá por volta de umas 8:30 que nós vamos para a igreja juntas. Minha mãe: tá bom, eu vou. Quando aquela moça saiu, minha mãe falou assim: gente, se eu já não suporto crente, imagina esse povo que deve ser maluco porque se reúne no sábado pela manhã. Essa deve ser a pior espécie de crente que existe. Minha mãe não suportava crente. Gente, mas era num nível que se trocasse o padeiro e ela descobrisse que o padeiro era crente, ela não comia nada daquela padaria e nem deixava as minhas irmãs comerem. Ela tinha pavor a crente. Para ela era a pior espécie de gente que existia. Amém? Que tudo isso mudou. Todos nós somos incríveis hoje. Amém? Que igreja? E aí então minha mãe falou assim: claro que eu não vou. Óbvio que eu não vou. Falei que iria somente para a moça ir embora. Se eu não suporto o crente, imagina os malucos que se reúnem no sábado pela manhã. Vou não? E ela esqueceu de fato daquele convite. Esqueceu, não vou. Preciso lembrar. Naquela noite, aconteceu algo incrível. A minha mãe dormiu, o que era muito raro de acontecer. Ela conseguiu dormir uma noite, por conta da hipertensão, que provavelmente foi desenvolvida por toda a história de vida. Ela quase não dormia, mas naquela noite ela dorme e tem um sonho. Naquele sonho estavam ela, meu pai e aquela moça. Somente os três no sonho. E no sonho, o meu pai e aquela moça olhavam para os céus e diziam assim: que lindo, que maravilhoso, que maravilhoso. E quando a minha mãe olhava para os céus, ela via apenas escuridão. E ela olhava de novo e via escuridão, e as pessoas, o meu pai e aquela moça falavam: que lindo. E ela dizia assim: o que vocês estão vendo? Eu só vejo escuridão. E aquela moça vira e diz assim: você não está enxergando, Beth? Ela diz assim: não. E aquela moça diz assim: é tão maravilhoso de ver. Minha mãe diz assim para aquela moça: por que que eu não vejo? Por que que eu não enxergo o que vocês estão enxergando? E aquela moça diz assim: você não enxerga
Porque você não aceitou o convite. E a minha mãe responde: eu aceito o convite. Eu aceito o convite porque eu preciso ver o que vocês estão vendo. E no que minha mãe olha novamente para os céus, ela vê a arca de Noé descendo dos céus, cheia de anjos, com Jesus ao centro. E ela diz assim: que coisa linda, que coisa linda. Ela acorda depois desse sonho. E ela diz até hoje, até quando ela contava essa história para a gente, até hoje eu tenho muito viva essa história dentro de mim, porque eu cresci escutando essa história. Minha mãe disse assim para nós: não era um sonho, porque eu vi, eu senti. Ela acorda então e diz assim: eu preciso cumprir aquilo que prometi no sonho. 7 horas da manhã, ela estava na casa daquela moça. 7 horas da manhã, com as minhas 2 irmãs. A moça achou esquisito. Aquela moça se chamava Felícia. Ela achou esquisito porque minha mãe chegou tão cedo, confundiu o horário. Ela: não, porque eu estava tão ansiosa para ir à igreja com você nessa manhã. Aquela moça serviu uma bebida muito esquisita para minha mãe, chamada cevada. Eu acho que o meu primeiro gole de cevada foi na barriga da minha mãe. Então, eu acho que por isso que eu não curtia muito cevada ao longo da minha vida. Deus é muito bom e a gente tem vantagens até naquilo que não é tão vantajoso, né? Graças ao bom Pai, agora depois de adulta, bem adulta, eu descobri que eu sou alérgica à cevada. Então hoje, quando bondosamente me oferecem cevada, eu digo assim: obrigada, eu sou alérgica. E a minha mãe então vai para o culto naquela manhã na igreja. Só que algo que nós nunca queremos que aconteça é que naquela manhã, quando a minha mãe vai à igreja, o pregador faltou. Gente, eu não nasci na década de 90. Eu sou de outra década, da década de 70. Então você imagina que a primeira vez que a minha mãe foi à igreja não existia telefone celular. O pregador faltou, todo mundo esperando o pregador aparecer, pregador não aparece. É foto, querido? Oficial? Então deixa eu ficar bonita. Isso, agora pode. E aí então, o pregador falta. Quando o pregador falta, a igreja fica assim em desespero. Os anciões não sabiam o que fazer. Quando as pessoas estão ali decidindo o que vão fazer, um irmãozinho pega o estudo bíblico, aquele que a CPB imprimia ainda da capa preta antiga que depois relançou, era aquele. O irmãozinho pega aquele estudo bíblico, vai para frente, pega o microfone e diz assim: igreja, era a central de São Mateus. Igreja, o pregador faltou, ninguém sabe o que fazer. Então eu vou pregar, não preparei não. Mas o estudo bíblico tem um monte de coisa aqui para a gente estudar. Então nessa manhã nós vamos estudar sobre a volta de Jesus. E ele foi de passagem em passagem dizendo: quando Jesus vem, quem vai ver? Quem ressuscita primeiro? E ele começou a contar tudo sobre a volta de Jesus. E sabe por quê? Porque minha mãe não conhecia sobre a volta de Jesus. Minha mãe conhecia a história da arca de Noé. E naquela manhã ela entendeu o sonho dela. E ela dizia que o coração dela queimava enquanto ele falava. E quando ela sai daquele culto, a Felícia diz assim para ela: ai, desculpa, o culto hoje foi fraquinho. Você viu que o pregador faltou, né? O irmão gentilmente foi lá à frente para fazer a mensagem. Mas o dia que você quiser voltar, a igreja é bem legal. Aí minha mãe disse assim para ela: posso vir todos os cultos com você? Porque Deus falou comigo nessa manhã. Mas Deus havia falado com a Felícia na sexta-feira pela manhã. Ela disse assim: Senhor, por favor, me dê alguém para salvar para o seu reino.
Eu vou mudar o trajeto hoje para buscar pão. Coloque no quintal hoje uma moça para quem o Senhor quer dizer que a ama. E Deus naquela manhã colocou a minha mãe no quintal. Porque há 20 anos, 18 anos, a minha mãe perguntava para Deus se Ele a amava. Sabe, queridos, ainda existem muitas Betes nos quintais. Ainda existem muitas meninas, meninos, precisando saber que Jesus os ama. Existem muitas pessoas machucadas na beira da estrada. Mas naquela manhã de sexta-feira, a Felícia colocou uma placa bem grande na vida dela, dizendo assim: há vagas, Senhor, há vagas, me mande alguém. Eu escutei esses dias de um amigo, que faz muito sentido para nós nesta manhã. Deus só precisa de uma pessoa para mudar uma geração. Deus só precisa de uma pessoa para mudar a história da sua família, e talvez seja você. Comportor, Deus só precisa de você batendo naquela porta para salvar gerações. Não se importe se parece que ali não exista alguém que possa comprar o livro. Nós éramos muito pobres. Mas o que mudou a nossa casa depois que a minha mãe aceita o Evangelho sem conhecer nada. Ela não sabia como educar filhos. Ela não sabia como se comportar. Ela não sabia qual era a roupa que deveria usar. Sabe como ela aprendeu? Comprando livros de comportores. Eu devia ter trazido as fotos dos livros da minha mãe. Todos grifados. Todos com orações. Todos com data. Ano de 78, ano de 79, 83, 85, 87. Podia faltar algo básico para minha mãe, mas ela sempre estava comprando um livro. Minha mãe ensinou como nos educar. Ela e o meu pai aprenderam que educação é extremamente importante. Aprenderam comprando livros de comportores. Os livros mudaram a nossa história. A minha mãe lia todos os livros para a gente em casa. O Grande Conflito, o Desejado de Todas as Nações, todos. A minha mãe se tornou uma mulher intelectual. Se ela estivesse aqui conosco, ela faleceu há 17 anos. Se ela estivesse aqui conosco, você perguntaria quantos pós-doutorados a minha mãe teria. Ela tinha um português impecável, uma inteligência sobrenatural, uma sabedoria que vinha de Deus. E ela lia apenas os livros que ela comprava da comportagem. Não menospreze o material que temos. Eu escutei de um grande escritor brasileiro, considerado o que mais vende livros no Brasil. O recordista histórico do Brasil. Ele disse assim: vocês têm a escritora dos sonhos. Não se envergonhem dela. Deus entregou para vocês tudo que qualquer povo gostaria de ter. Não se envergonhem. Meninos e meninas, não tenham a comportagem como assim, não tenho o que fazer? Papai não pode pagar a faculdade para mim? Vamos lá, né? Vamos pegar esses livros, vamos lá para a campanha, vamos tentar fazer alguma coisa. Não menosprezem o privilégio que vocês têm de transformar a vida de homens e mulheres, de prepararem a próxima geração. Eu sou fruto da comportagem. Eu sou fruto desses livros. Por isso, para mim hoje, tem um sabor muito especial fazer parte desse projeto. Porque ele é um projeto de Deus.
É esta mensagem que vai ajudar a mensagem ser proclamada por todo mundo, para que Ele venha, para que recebamos a recompensa eterna de vivermos eternamente com Ele, com os nossos queridos. Ah, como eu preciso reencontrar a minha mãe. Como eu preciso conhecer a Felícia, porque ela aceitou o convite de Jesus para manter a hospedaria da vida dela aberta. Quem é você na história? Os homens que passaram de largo porque estavam lotados demais. Você ainda está na estrada? Ah, Jesus pode te alcançar. Mas a maioria de nós, todos nós praticamente, já somos donos de uma hospedaria, porque o preço já foi pago por nós. E hoje é tempo de cuidar de outros. Não deixe de dar carona para alguém que está subindo a pé para o colégio, não. Para o culto. Amém? Eu sei o que é andar a pé. Não deixe de dar carona, não. Há vagas. Há vagas na sua hospedaria. Eu sei que a gente não ganha muito dinheiro, mas dá para de vez em quando passar lá na tesouraria, no financeiro, e dizer assim: tesoureiro, tem alguém aí que está a ponto de sair do colégio que eu possa pagar uma mensalidade? Há vagas na sua hospedaria. Há vagas na sua hospedaria. E quando ele voltar, se ainda ele não te pagou o suficiente, ele ainda vai te recompensar. Os nossos filhos precisam saber que há vagas na nossa hospedaria. Não podemos estar ocupados demais para não ter tempo para os nossos filhos. Hoje à tarde vamos conversar sobre isso, né, pastor Paulo? Juntamente com o IDEC, vamos conversar sobre neurociência e relacionamentos. Venha, você vai aprender, você vai se divertir, porque por mais que eu prometa que eu vou ficar séria, eu não consigo. Mas Deus precisa saber que pode contar conosco. Ele tem um mundo para salvar do pecado. E Ele conta comigo e com você. Porque Jesus só vai levar pessoas para o nosso cuidado se estivermos à disposição para abrigá-las, para cuidar delas. E quando a igreja estiver desperta para um papel que é apenas nosso, Jesus irá voltar. Jesus irá voltar. Que Ele abençoe a mim e a você, hoje e sempre, para que quando Ele voltar, possamos dizer assim: Senhor, obrigada pelo privilégio que me deste de proclamar o Evangelho.